Acordei no meio da noite depois de um pesadelo. Levantei para beber água e vi que meu marido tinha adormecido bem ali, em frente ao notebook. A tela iluminava a escuridão do quarto. Me aproximei para acordá-lo, mas ao olhar por cima do ombro dele, vi algo que fez meu fôlego travar. Fiquei paralisada de choque. Aquilo eu jamais deveria ter descoberto. Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe qualquer comentário. O seu apoio ajuda o canal a crescer e me permite trazer ainda mais histórias para você. Boa escuta! Lera tinha parado em frente à vitrine da Massimo Dutti, abraçando 3 sacolas de compras, e sentiu o peito vibrar de alegria. 6 meses atrás, ela teria passado direto por aquela loja sem nem diminuir o passo. Os preços eram tão altos que bastava um olhar na etiqueta para ela virar as costas e ir para a H&M. Mas agora, ali estava ela, experimentando um casaco de cachemira de 140 mil rublos e realmente pensando se levava o azul marinho ou o creme. Lera, você enlouqueceu de vez, murmurou sua amiga Kátia, inquieta perto da entrada da loja. Esse casaco custa mais do que eu ganho em 2 meses. E olha que eu ainda estou achando que devia levar os dois. Riu Lera, girando diante do espelho. Sabe o que é estranho? Por 10 anos eu e o Max contávamos cada centavo. Lembra como eu comprava camisetas na feira? E mortadela só quando estava em promoção. E a mais barata ainda. Kátia sentiu, mas nos olhos dela surgiu algo difícil de definir. Talvez recordação. Talvez uma pontinha de inveja. Lera percebeu, mas preferiu não comentar. E agora olha como tudo mudou. Continuou, tirando o casaco e entregando-o à vendedora. Vou ficar com o creme. E me mostra aquelas botas também. Número 37. Não entendo como tudo virou tão rápido, murmurou Kátia, sentando numa poltrona para clientes. O Max sempre trabalhou entregando pão. Lembro de você reclamando que ele acordava às 4 da manhã e só voltava para casa depois das 8 da noite. Era exatamente assim, respondeu Lera, enquanto experimentava as botas de couro macio. Eu me matava no caixa do supermercado e ele carregando caixas de pão pelos mercados. Eu achava que ia ser assim para sempre. A gente morava de aluguel num prédio velho, na Chabolovka. Lembra? Até o papel de parede estava descascando. No inverno fazia tanto frio que a gente ficava de casaco dentro de casa. Lembro, disse Kátia baixinho. E o amigo dele realmente ofereceu um negócio tão bom assim? Lera apenas assentiu enquanto pagava, sem sequer olhar o valor na maquininha. Ofereceu sim. Estivemos no aniversário dele no ano passado. Ele já trabalha com transporte há uns 5 anos. Chamou o Max para ser sócio. No começo ficamos morrendo de medo. Medo de não dar certo, de se endividar. Mas olha só agora. Ela abriu os braços indicando a loja. Compramos apartamento na planta, trocamos de carro. O Max nem dirige caminhão mais. Agora é gerente de logística. Eles têm escritório, secretária, tudo certinho. Kátia permanecia em silêncio, olhando para as próprias botas gastas. Lera sentiu um aperto no peito. A amiga trabalhava como contadora numa clínica pública. Ganhava uma miséria. E, claro, era impossível não sentir inveja de mudanças tão drásticas na vida da outra. Kátia, não fica assim, disse Lera, sentando ao lado dela. Vai dar certo para você também. Quem sabe o Denis não encontra algo melhor. Ah, deixa isso para lá. Kátia respondeu com um sorriso forçado. Eu tô feliz por vocês, de verdade. Só é estranho. Até outro dia a gente reclamava da vida juntas. E agora você faz compras em boutique chique. As duas mulheres saíram da loja. Lera parecia flutuar de felicidade. Nas mãos carregava 5 sacolas de compras, somando mais de 300 mil rublos. Um ano atrás, um gasto assim teria parecido um absurdo inimaginável. Agora parecia apenas um passeio agradável pelo shopping. E o Max? Como tá? Perguntou Kátia quando se sentaram em um café da praça de alimentação. Não ficou metido? Não, respondeu Lera. Ele continua praticamente o mesmo. Só trabalha mais agora. Vive até tarde no computador dizendo: preciso ajustar novas rotas, negociar com clientes. Mas olha o resultado, né? Ela encarou sua aliança. Agora, ao lado do anel simples de ouro, brilhava um solitário de diamante. Sabe, Kátia, às vezes eu acordo e acho que tudo isso é um sonho.
Foram 10 anos economizando cada rublo, juntando 3.000 por mês para a entrada da nossa casa. E, de repente, em alguns meses, conseguimos o valor inteiro. Kátia assentia, mas o olhar estava distante. Lera percebeu que talvez estivesse falando demais sobre sua vida nova. Mas algo dentro dela não conseguia parar. Ela estava radiante. Naquela noite, Lera acordou gritando. O coração disparado como se tivesse corrido uma maratona. Sonhara que despencava de uma grande altura e a queda parecia não ter fim. Os lençóis colavam em sua pele suada, a boca estava seca como areia. Virou-se para o lado, mas a cama ao seu lado estava vazia. Pegou o celular. Era madrugada. Provavelmente Max estava trabalhando até tarde de novo. Nos últimos meses, aquilo se tornara rotina. Ou ele chegava do escritório depois da meia-noite, ou ficava trabalhando em casa até amanhecer. O negócio exige dedicação total. Ele dizia sempre que ela reclamava da falta de tempo juntos. Lera levantou. As pernas tremiam depois do pesadelo. A garganta ardia. A sede era insuportável. Vestiu o roupão e seguiu para a cozinha beber água. No caminho, resolveu espiar a sala. Max estava sentado diante da mesinha de centro, curvado sobre o notebook, respirando pesado, meio roncando. O cursor piscava na tela, iluminando a sala penumbrosa. Lera sorriu. Coitado, deve estar exausto. Precisava acordá-lo. Dali a pouco ele ia acordar todo travado, ou até pegar um resfriado ali no sofá. Aproximou-se devagar, pronta para tocá-lo de leve no ombro. Mas sem pensar, lançou um olhar rápido para a tela. E congelou. No monitor, havia uma conversa aberta em algum aplicativo de mensagens. Mensagens enviadas uma atrás da outra. Bastou um segundo para perceber que aquilo não tinha nada a ver com simples transporte de mercadorias. O carregamento está pronto. 15 quilos. Como combinado, manda o carro amanhã às 6 horas para o depósito da Varsávia. Certo. O motorista é seguro, nosso homem. Documentos limpos, rota normal. Moscou-São Petersburgo via Tver. Se der algo errado, ele diz que está levando material de construção. Preço o mesmo, 300 por quilo. Pagamento em dinheiro na entrega. Lera sentiu um frio correr por todo o corpo. Releu a mensagem. Depois outra e outra. Rezou para estar entendendo errado. Para tudo ser um mal-entendido absurdo. Mas não era. Estava tudo muito claro. Max estava envolvido em contrabando. Com as mãos tremendo, ela rolou a conversa para cima. Havia dezenas de mensagens das últimas semanas, endereços de depósitos, números de caminhões, valores que faziam sua cabeça girar. A mercadoria é especial, o carregamento é delicado, pagamento só em dinheiro vivo, não mexer nos documentos. Max se mexeu no sono. Lera instintivamente recuou do notebook. Seu coração batia tão alto que ela tinha certeza de que ele ouviria. Mas o marido apenas mudou de posição e voltou a dormir. Ela se encostou na parede, sem conseguir tirar os olhos da tela. Havia apenas um pensamento martelando na cabeça. Isso não pode ser, não pode ser. Novas mensagens continuavam a surgir no monitor. Os números fizeram seus olhos queimarem. Nas últimas semanas, pela empresa de transportes deles, tinha passado mercadoria no valor de dezenas de milhões de rublos. É daí que vem o dinheiro! O pensamento lhes atravessou como um golpe. É por isso que conseguimos comprar o apartamento tão rápido. É por isso que hoje gastei 100 mil naquele casaco. Ela se lembrou da própria alegria no shopping, da imagem no espelho do provador, do brilho de satisfação no seu rosto e da pontada de inveja nos olhos de Kátia. Agora tudo parecia repulsivo. O casaco de cachemira, o anel de diamante, o apartamento novo, tudo comprado com aquele dinheiro. Max se mexeu novamente. Dessa vez seus olhos se abriram. Ele levantou a cabeça confuso por alguns segundos, até enxergá-la. Lera, o que você está fazendo aí? Que horas são? Ela não conseguiu responder. Continuou parada, encostada na parede, como se estivesse presa ao chão. Max virou rápido para o notebook. A tela ainda brilhava. A conversa ainda estava aberta. Eles ficaram alguns segundos se encarando em silêncio. O horror no rosto dele era o mesmo que a consumia por dentro. Lera, não é o que você está pensando, disse ele baixinho, fechando as janelas da tela às pressas. E o que é então? A voz dela tremia. O que é isso, Max?
Ele se levantou e estendeu as mãos para ela. Mas Lera deu um passo para trás. Eu posso explicar. Então explica, sussurrou ela. Me explica com que dinheiro eu comprei um casaco de 100 mil hoje. Me explica de onde veio o dinheiro do apartamento. Max fechou o notebook e endireitou a postura. Não havia culpa nem confusão no gesto dele, muito menos arrependimento. Pelo contrário, olhava para ela com uma espécie de desafio, como se ela tivesse feito algo errado ao descobrir. Vai começar com drama agora? Disse ele, cruzando os braços. Lera piscou, atordoada. Não podia acreditar no tom dele. Ela esperava explicações, desculpas. Ao menos a tentativa de maquiar a situação, mas não aquele desprezo. Max, você entende no que se meteu? A voz dela quebrava. Você entende que isso é substância ilegal? Que isso dá cadeia? Cadeia? Ele deu uma risada curta. Eu não tô tirando a vida de ninguém, Lera. Eu só transporto cargas de um ponto A ao ponto B. O que tem nas caixas não é problema meu. Não é problema seu, ela engasgou. Você sabe exatamente o que é. Eu vi as mensagens, vi os preços. E daí? Max deu de ombros. 10 anos, Lera. 10 anos vivendo como miseráveis. Esqueceu como contávamos moeda por moeda? Como você chorava porque não dava para fazer uma viagem? E eu acordando às 4 da manhã todo dia para entregar pão por 30 mil por mês. Mas era uma vida honesta, ela murmurou. Ele riu. E havia algo perverso naquele riso. Vida honesta. É quando você tem 35 anos e não pode ter um filho porque não tem como sustentar. É quando tem vergonha de chamar amigos para casa porque mora num buraco com papel de parede descascando. Lera recuou até quase encostar na janela. Aquele homem. Ela não reconhecia. Onde estava o Max que a beijava de manhã antes do trabalho? O Max que dizia que o mais importante era ficarem juntos? O Max que prometia que o resto ia se ajeitar? Quem não arrisca não toma champanhe, continuou ele ficando mais agressivo. Eu cansei de ser um fracassado. Cansei de ver os outros vivendo bem enquanto a gente se arrastava na miséria. O Sergei fez a proposta. Eu aceitei e não me arrependo. E eu? Lera sussurrou, a voz quebrando. Você pensou por um segundo que eu talvez não quisesse viver com esse dinheiro? Max olhou para ela com desprezo. Não me faça rir. Você já entrou no clima faz tempo. Quem passou metade do dia no shopping hoje? Quem comprou um casaco de 100 mil rublos e saiu de lá brilhando de felicidade? Achou que aquilo caiu do céu? Eu não sabia, gritou Lera. Eu não sabia de onde vinha o dinheiro. Ah, para. Ele fez um gesto desdenhoso. Não sabia. Lá no fundo você sabia sim. Só fingiu que não. Era conveniente não saber detalhes enquanto gastava, e sorria. Vi como você se exibiu para Kátia. Como falou toda orgulhosa do nosso novo nível de vida. Vai dizer que não? As palavras doíam mais do que um tapa, porque havia um traço de verdade nelas. Ela realmente não havia feito perguntas. Aceitara aquela nova vida como um presente merecido depois de tantos anos difíceis. Isso não é desculpa, murmurou. Eu não tô me desculpando. Max respondeu frio. Isso é problema meu, Lera. Minha responsabilidade. Você só precisa aproveitar os resultados e parar de se meter no que não é da sua conta. Como não é da minha conta? Ela quase gritou. Isso é a nossa família, a nossa vida. E se te pegarem? E se você for preso? Eu não vou ser preso, ele disse com uma calma assustadora. Eu não sou idiota. Tá tudo planejado. A papelada é limpa. Oficialmente transportamos materiais de construção e alimentos. Você enlouqueceu de vez. Não, Lera. Loucura era trabalhar 10 anos por migalhas e ainda agradecer por ter dinheiro para pagar aluguel. Eu só comecei a viver. Ela o encarava e sentia que era o fim. O fim do Max que ela conhecia. O fim do casamento. O fim da vida que até poucas horas antes parecia perfeita. Eu vou embora, disse ela, quase num sussurro. Para onde? A voz dele vacilou pela primeira vez. Para casa da minha mãe. Eu preciso pensar. Lera, não faz drama. Vai dormir. De manhã conversamos com calma. Não, ela foi até o armário, puxou uma bolsa e começou a enfiar as primeiras coisas que encontrou. Eu não posso ficar aqui. Não posso olhar para você. Você vai destruir a nossa família por quê?
Por isso, nós éramos felizes. Lera se virou para ele. Lágrimas desciam pelo rosto, mas ela não tentou escondê-las. Felizes, à custa da desgraça de outras pessoas. Você entende que essas cargas destroem vidas? Isso não é culpa minha, retrucou Max. Se não for eu, alguém vai transportar. Tem demanda, vai ter oferta. Ela fechou a bolsa, pegou o celular e chamou um táxi. Se você sair por essa porta, não garanto que eu vá esperar você voltar, disse Max sem olhar para ela. Então não espere, respondeu sem se virar. A mãe a olhou assustada ao ver o rosto inchado de chorar. Eram 7 da manhã. Galina Petrovna gesticulava, nervosa. Em todos aqueles anos nunca tinha visto a filha assim. Leroshka, meu Deus, o que aconteceu? A mulher abraçou a filha e a levou para a cozinha. O Maxim levantou a mão para você? Perguntou quase sem voz. Não, mãe. Lera sentou no banquinho da cozinha. Pior. O apartamento dos pais era exatamente igual ao de 20 anos atrás. As mesmas cortininhas floridas, o mesmo linóleo gasto. Depois do apartamento novo, tudo ali parecia ainda mais humilde. Lera contou tudo aos tropeços, perdida nos próprios pensamentos. A mãe escutou em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando. Quando ela terminou, a cozinha mergulhou numa longa pausa. E agora? Perguntou Galina Petrovna, mansinho. Não sei, mãe. Eu não posso viver com um homem que negocia substâncias proibidas. Que trafica, mãe, trafica. A mãe franziu o senho. Lera, ele não trafica. Ele transporta. É bem diferente. Diferente como? Lera ficou sem acreditar no que ouvira. Mãe, o que você está dizendo? O que eu estou dizendo? Galina Petrovna levantou-se e começou a mexer nas panelas. Vai querer ovo mexido? Eu não estou com fome. Lera a olhava atônita. Você está me ouvindo? O Max é um criminoso. Criminoso? A mãe se virou e nos olhos dela brilhou algo duro. E quem você seria sem ele? Onde estaria morando? Com que roupa estaria andando? Mãe! Não me mãe nada. A voz de Galina Petrovna saiu cortante. Por 10 anos eu vi vocês se virando na miséria. Vi você chegando aqui com jeans esfarrapado, reclamando que não tinha dinheiro nem para comprar sapato. E agora, quando finalmente tem apartamento, carro, roupa decente, você quer jogar tudo fora? Lera abriu a boca para responder, mas a mãe continuou. Ele é um homem de verdade. O seu Max assumiu a responsabilidade, tirou vocês da lama e você foge no meio da noite, como se ele tivesse te traído. Mas mãe, isso é ilegal. E o que é legal hoje em dia? A mãe sentou-se à mesa encarando a filha. Ganhar 30 mil por mês e fingir que tá tudo bem? Morar de aluguel até a aposentadoria? Lera, olha para você. Você tem 32 anos. Não tem faculdade, não tem profissão. Se sair do Max, vai fazer o quê? Eu vou arranjar algum trabalho. A mãe soltou uma risada amarga. De novo no caixa do mercado? Por 25 mil? E alugando um quarto de pensão? As palavras acertaram Lera como facadas. Ela mesma sabia que, sem o Max, era bem isso que a esperava. Nenhuma formação, nenhum talento especial, nenhuma perspectiva real. Você devia era agradecer por ter um marido assim, continuou Galina Petrovna. Ele assumiu os riscos. Ele corre atrás. E você? Vai virar o nariz para uma vida boa? Mãe, esse dinheiro é sujo. E dinheiro limpo vem de onde? A mãe a interrompeu. Você vê muito rico honesto por aí? Todo mundo dá um jeito. Todo mundo faz um arranjo. O Max é pior que os outros. O estômago de Lera se revirou. Havia lógica naquelas palavras. Uma lógica dura, cruel, deformada pelo medo da privação. Imagina, a mãe começou, e lágrimas brilharam nos seus olhos. Imagina você deixando ele. O que vem depois? Vai comprar roupa no bazar, salsicha na promoção, contar moeda até o fim do mês? Enquanto ele arruma outra. Uma que saiba valorizar o que ele faz. Mãe, não chora, disse Lera perdida. Eu choro porque a minha filha é uma tola. A mãe limpou as lágrimas com a manga do roupão. Teve a felicidade nas mãos e quer jogar fora. Por quê? Por princípios, ela bufou. Princípios não pagam aluguel, Lera.
Galina Petrovna olhou para a filha com uma mistura de pena e irritação. Se você tiver um pingo de juízo, volta para sua casa e pede perdão para o seu marido. Diz que foi boba, que entendeu sua burrice. A mãe fez uma pausa. E se não tiver juízo, então nem adianta ficar aqui também. Eu vivi a vida inteira na pobreza. Não quero assistir você destruindo a sua do mesmo jeito. Mãe, você está me expulsando? Estou te dando uma escolha, respondeu Galina Petrovna firme. Volta para casa com seu marido ou vai para onde quiser. Mas aqui, sentada se lamentando, você não vai ficar. Lera entendeu, enfim, que ali não teria apoio. Para a mãe, ela não era uma vítima. Era uma tola mimada que não sabia valorizar a própria sorte. Ela ficou na cozinha até o fim da tarde. Galina Petrovna saiu para o trabalho, deixando a filha sozinha com seus pensamentos. Na cabeça de Lera, tudo era um turbilhão. Pedaços da conversa com Max, frases duras da mãe, dúvidas sufocantes. Às 6 da tarde, ela percebeu que não podia mais ficar naquele apartamento apertado, impregnado de cheiro de velhice e resignação. Precisava tomar uma decisão. Ela voltou para casa por volta das 8. Ao vê-la entrar, Max soltou um suspiro de alívio. Então, voltou à razão? Perguntou ele com um veneno discreto na voz. Sim, respondeu Lera baixinho. Voltei. Ela atravessou a sala e sentou-se no sofá. Max acomodou-se na poltrona em frente. O silêncio entre os dois era espesso. Eu não posso viver assim, disse ela enfim. Não posso acordar todo dia sabendo com que dinheiro eu pago a comida, as roupas, o apartamento. O rosto de Max escureceu. Então você decidiu destruir tudo. Não, Lera balançou a cabeça. Eu não quero destruir nada, mas também não vou fechar os olhos. Max, vamos tentar outro caminho. Você tem contatos agora. Experiência. Pode trabalhar com transporte de verdade, de forma legal. Lera, você não entende. Max esfregou o rosto com as mãos. Transporte legal dá trocado. Em um mês a gente ganha menos do que hoje em um único dia. Mas nós sobrevivíamos antes. Eu não quero sobreviver, ele explodiu. Tenho 35 anos. Quero viver bem. Então temos visões diferentes do que é viver bem. Ela respondeu com calma. Lera tirou o celular da bolsa. O que você está fazendo? Max se levantou num salto. Ligando para a polícia. Você ficou maluca, Lera? Para com isso. Não chega perto. Eu não posso viver com essa culpa. A voz dela tremia. E não vou deixar você continuar com isso. Talvez você vá preso. Eu sei disso. Mas é melhor agora do que quando te pegarem com as mãos sujas. Porque vão pegar. Mais cedo ou mais tarde. Max andava de um lado para o outro, como um animal encurralado. Lera, pensa. Você vai ficar sem nada. Vão confiscar o apartamento, congelar o dinheiro. Eu sei. Ela já discava o número. Mas vou conseguir dormir em paz. Alô, delegacia, disse uma voz do outro lado. Lera prendeu a respiração, olhou diretamente nos olhos do marido e falou. Boa noite. Eu quero informar um crime. Transporte ilegal de substâncias proibidas. Max desabou na poltrona e cobriu o rosto com as mãos. Meia hora depois, os agentes estavam no apartamento. Ele não resistiu. Não tentou negar. Entregou o notebook, passou os endereços dos depósitos, deu o contato de Sergei. Lera sentou ao lado, prestando depoimento. E com cada palavra que pronunciava, sentia como se um peso enorme finalmente estivesse sendo arrancado de cima dela. Por quê? Perguntou Max quando o estavam levando. Por que você fez isso comigo? Porque eu te amo, respondeu Lera. E era verdade. Os meses seguintes foram extremamente difíceis. O apartamento foi realmente confiscado e as contas bancárias congeladas. Lera passou a alugar um quarto em uma pensão e voltou a trabalhar no mesmo supermercado de antes. Galina Petrovna ficou um mês inteiro sem falar com a filha, convencida de que Lera era uma traidora. Max recebeu 3 anos de pena suspensa por colaborar com a investigação. Sergei, ao contrário, pegou vários anos de prisão. No tribunal, Max pediu perdão. Disse que finalmente entendia que ela estivera certa o tempo todo. O divórcio aconteceu de maneira silenciosa, sem brigas. Lera concluiu um curso técnico de economia e depois conseguiu emprego em uma pequena empresa. O salário era modesto, mas era honesto.
Um ano depois, conheceu Andrei, um engenheiro divorciado que criava sozinho o filho de 10 anos. Ele não a levava para restaurantes caros, mas para o parque. Não lhe dava diamantes, mas livros. E quando a olhava, havia algo em seus olhos que nunca existira nos de Max. Respeito. E você não acha chato ficar com alguém como eu? Perguntou ele certa vez. Eu não posso te dar uma vida luxuosa. Uma vida bonita não tem a ver com dinheiro, acredite, respondeu Lera. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu verdadeiramente rica.